Oi, gente, voltando. Eu falei para vocês, a gente estava falando do caput do 997, né? Dos requisitos da formalização desse contrato social. Veja, esse contrato, depois de discutido, de acabado, de assinado, ele vai ser levado para registro, tá? De acordo com o artigo 998 do nosso Código Civil, o prazo para efetivação, para conclusão desse registro, é de 30 dias, com subsequentes ao ato de constituição, tá? Essa formalização, esse pedido de inscrição, ele vai ser acompanhado do instrumento do contrato. Isso tudo a gente viu, pessoal, ano passado, quando a gente estudou registro, tá? O registro social, né? O registro empresarial. Mas, assim, só relembrando, o pedido de inscrição ele vai ser acompanhado do instrumento autenticado do contrato assinado. Se algum advogado, algum sócio, ele foi representado por um advogado, por um contador, por outrem, a gente precisa também dessa procuração devidamente assinada, tá? Passando agora para os incisos do 997, a gente tem inciso primeiro. Gente, essa é a caracterização, a qualificação dos signatários. Então, o inciso primeiro diz que o contrato ele vai mencionar nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, firma, denominação, nacionalidade e sede, se pessoas jurídicas. Então, assim, da análise desse inciso primeiro, a gente já conclui, sem muita dificuldade, que podem ser partes de uma sociedade, podem ser sócios, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras. Não está aí nesse inciso, mas é indispensável, independente de ser pessoa física ou jurídica, que esse sócio ele tenha residência ou ele tenha um escritório, uma sede, uma filial no Brasil, tá? Então, pronto, essa qualificação dos sócios, ela não tem grandes dificuldades, mas ela é relevante porque vai permitir a identificação dessas pessoas numa eventual situação de insolvência, de dívida, de fraude. A gente vai poder ir atrás desse sócio, independente da sede da empresa através da qual está sendo exercida essa atividade empresarial. Então, você vai na pessoa dos sócios através dessa qualificação dos signatários, certo? Gente, o sócio, ele pode, a gente tem que relembrar assuntos que a gente estudou no ano passado, mas se vocês precisarem, sinalizem que a gente volta rapidamente. Esses sócios, eles podem ser pessoas impedidas de exercer a atividade empresária, ou seja, de ser o sócio ou o administrador. Mas não existe impedimento, por exemplo, para que o servidor público ele seja sócio. Ele não pode ser o empresário, o administrador, tá? Mas ele pode ser empresário. Exceção os tipos societários, onde não existe a separação do patrimônio, onde existe a restabilidade ilimitada. Então, sociedade em nome coletivo, comanditada e sociedade em comandita simples, eles não podem ser sequer sócio, tá? Mas aí isso foi assunto do ano passado, é só para a gente relembrar que alguns impedidos, eles podem ser sócios, a depender do tipo societário. Gente, qualificação da sociedade. Inciso segundo, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. A maioria é sociedade sem prazo, né? Vai figurar enquanto os sócios assim pretenderem, enquanto existir o afecto societário, tá?
Denominação aí foi uma impropriedade do legislador, porque era para ter nome empresarial, porque muitos tipos societários eles se utilizam da firma, tá? Então aí deveria ter a expressão genérica, que é o nome empresarial. Existem, lógico, alguns tipos societários que podem usar apenas a firma, mas a maioria, mas o correto aí, para não restringir, seria utilizar nome empresarial. Gente, objeto social é um objeto da empresa, é a atividade que a empresa vai exercer. Ela vai ser essa atividade, esse objeto social, ele é determinante para definir a própria natureza da sociedade. Se ela é uma sociedade simples ou se ela é uma sociedade empresária. Isso vai ser determinante também para fins de busca do registro social, onde vai ser realizado. Vai depender da identificação desse objeto social. A sede é relevante principalmente para saber aonde, qual registro que ela vai procurar, né? E o prazo não é tão relevante porque a maioria, em regra, as sociedades elas são de prazo indeterminado. Gente, inciso 3º, capital da sociedade. O capital é o valor, é o montante que vai ser despendido, que vai ser utilizado para a formalização daquela atividade. Então, esse capital ele vai ser expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, desde que bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Esse capital da sociedade, ele está diretamente ligado à cota de cada sócio. Por quê? Porque o capital social, ele vai ser constituído pela soma das cotas sociais. Cota, ele é o montante, é o quanto de cada sócio, certo? Quanto cada sócio vai despender economicamente, tá? Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, é a soma capital, inciso 3º e 4º estão atrelados, porque o capital social ele é composto pela soma dos montantes de contribuição dos sócios, ou seja, da soma das cotas sociais, tá? Ele deve ser expresso em moeda, em bens móveis, bem imóveis. É aquele caso que eu comentei com vocês semana passada, da sociedade que o sócio ele entregou um carro. Ele é um bem imóvel, mas ele é parte integrante do capital social. Tá? Bens móveis, imóveis, a lei fala em semoventes também, animais, desde que sejam animais, por exemplo, um rebanho de bois, 100 bois, 1000 cabeças de gado, enfim. Eles têm que ser suscetíveis de avaliação pecuniária, são bens, tá? Gente, em relação às cotas de cada sócio, o capital social, ele deve mencionar o valor de cada sócio. Então, por exemplo, eu mais 3 sócios, cada sócio vai ser responsável por, sei lá, se for valores iguais, bota 4 sócios, 25% do valor social, 25 mil. Então, o capital social ele vai ser de 100 mil, porque cada cota ela está no valor de 25 mil reais. O modo de realizá-la é como cada sócio vai pagar, não só em forma, por exemplo, em dinheiro, em bens, mas também em quanto tempo, tá? Vai ser 25 mil, sendo 5 mil por mês pelo prazo de 5 meses, um exemplo. Todos os sócios, gente, eles têm o dever de subscrição, ou seja, o dever de contribuir e de integralizar, ou seja, de concluir o pagamento da cota sobre a qual ele se comprometeu. Em outras palavras, todos os sócios têm o dever de adquirir a cota e têm o dever de responder por aquele montante que ele se contribuiu, tá? Contribuir com o valor e com o prazo a que se prontificou, certo? É essa integralização. Gente, admite-se até mesmo a contribuição em serviços, em alguns tipos societários. E é a essa circunstância que se refere
O inciso 5º, as prestações a que se obriga cada sócio, cuja contribuição consista em serviço. Então, por exemplo, a sociedade que permita contribuição em cota, em serviço, o sócio vai dizer, por exemplo, eu vou me quantificar, dar 4 horas diárias de expediente na empresa. Eu sou uma sócia que sou a contadora. Então, eu me prontifico a fazer toda a contabilidade social. Isso é uma contribuição em serviço. A gente vai ver, quando a gente vê tipo a tipo societário, que alguns tipos não admitem a contribuição em serviços. Tá? Que mais? Um exemplo de tipo societário que não aceita contribuição em serviço é a sociedade limitada, tá? Veja que interessante. Caiu numa prova de concurso. A respeito da disciplina da sociedade limitada no Código Civil, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta, ela dizia que a contribuição que consista em prestação de serviço não é permitida para a sociedade limitada. Ou seja, você conseguia resolver uma questão de juiz substituto do Rio Grande do Sul, sabendo apenas que a sociedade limitada ela não permite a contribuição em serviços. Eu vou parar que já está pesado. E eu volto trazendo, ainda falando um pouquinho dessa contribuição societária, tá?